Agora, além de administrar bem o recurso que ganha, tem um conselho também bíblico para aquelas pessoas que são um pouco acomodadas em relação à vida, inclusive em relação a conquistar o dinheiro, que é o recurso necessário para a manutenção, né, dos relacionamentos, das coisas essenciais para a vida, digamos assim. Qual é esse conselho, pastor? Olha, em Salmo 128, versículo 2, vou até ler com vocês aqui, acho bem interessante. Salmo 128, versículo 2, tem aqui um princípio que tem que ver com o que você está falando aí pra gente. Salmo 128, versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá Tirar bem. bem. Ou seja, quando nós trabalhamos de forma honesta, né, para fazer o dinheiro, quando nós administramos bem, as coisas tendem a fluir da melhor maneira possível. Ou seja, nós precisamos capitalizar o cristão. Ele capitaliza pensando em servir a Deus e ao próximo. Mas também ele precisa pensar na economia, ele precisa pensar nos seus sonhos particulares, pessoais. Isso envolve talvez uma viagem para fortalecer o casamento, isso envolve estudo, isso envolve uma construção de casa, uma troca de automóvel. Então o cristão tem a sua vida pessoal, a qual precisa realmente de recurso, né? Tem seus sonhos. E isso não é proibido, jamais Deus falou contra você fazer o dinheiro, né? Por assim dizer. Contudo, é necessário administrar. E aí você precisa ter duas coisas em mente quando você pega o dinheiro na vida do cristão. Primeiro é adorar. A Bíblia fala sobre honrar ao Senhor com os bens e com as primícias da renda, a trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Existem outros textos bíblicos que falam de dízimos e ofertas, né? Embora hajam questionamentos, de forma geral, aí, com relação a dízimos e ofertas, quando você faz um estudo mais aprofundado da Bíblia, os dois testamentos, você encontra inferências e princípios de sobra para sustentar a aplicabilidade da adoração com dízimos e ofertas no mundo contemporâneo. Então, se você for um leitor sério da Bíblia, você vai encontrar muitas inferências. Além disso, na história, a verdade, um estudo mais acurado da história, você vai perceber que o dízimo nunca saiu da igreja, praticamente, né? De uma forma ou de outra, essa entrega de dinheiro em adoração para a própria sustentação da missão, da adoração, do reino de Deus aqui na terra sempre existiram, né? Então nós podemos dizer que tem uma teologia da adoração de dízimos e ofertas na Bíblia, muito consistente. E outra coisa é o amor. O que tem que nortear o nosso dinheiro, o dinheiro do cristão, é o amor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, pelo contrário, nós precisamos fazer o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas. Algumas pessoas estão amando ou adorando dinheiro. Nós vivemos na sociedade que as pessoas estão adorando dinheiro. E Deus nos chama para adorá-lo com o dinheiro. Para a gente tornar um pouco claro, você falou sobre primícias, trazer a primeira parte e depositar na presença do Senhor. A gente falou de dízimo, de oferta. Talvez tenha pessoa que nos acompanha que não conheça esse termo, né? O que é dízimo? Porque de tanto demonizar a situação, ou não aceitar, ou não conseguir conceber que como é usado esse dinheiro, como é aplicado, talvez a gente poderia abrir um espaço aqui agora para explicar o que é a primícia, aonde é depositado, o que é feito, por exemplo, na instituição que o senhor faz parte, com esse dízimo que é levado de bom coração e ofertado na presença do Senhor. Pois é, a pessoa que está estudando a Bíblia, um estudante, um pesquisador, ele vai perceber muito ofertas e dízimos. Essas expressões são recorrentes na Bíblia Sagrada. Você começa desde Abel. Abel levou ofertas, né? Aí você passa ali também por Abraão, que entregou dízimo, Jacó entregou dízimo. Nós temos toda uma construção. É um negócio bem antigo. E na verdade até extra-bíblico, né? Algumas nações já tinham esse costume, alguns povos antigos. Agora,
Na Bíblia, nós encontramos isso de forma muito clara no sentido da adoração. Deus requer essa entrega de dízimos e ofertas como expressão de gratidão, de honestidade, de confiança e, sobretudo, de amor por Ele e pelo próximo. No nosso caso, a denominação Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós seguimos o mesmo princípio que vem desde o Antigo Testamento, no sentido da distribuição de dízimos e ofertas, como você perguntou aí. Ou seja, os dízimos é para manter toda a estrutura de pessoas que fazem a obra de Deus. Essas pessoas, os materiais que essas pessoas utilizam, a dinâmica de atendimento geográfico que essas pessoas fazem. Então, dízimos é para manter as pessoas que trabalham exclusivamente Pastores, na obreiros, pregação do Evangelho. evangelistas. É isso? Exatamente. Inclusive até a estrutura mesmo, a estrutura de sede administrativa, que tem muitas pessoas que trabalham, ou seja, pessoas. O que envolve pessoas na pregação do Evangelho, como era mantido lá o sacerdócio, né? No Antigo Testamento nós fazemos isso. Ofertas tem que ver com aquisições. Isso envolve construção, isso envolve outras despesas da igreja. Então, basicamente é isso. Nós seguimos o mesmo princípio da Bíblia Sagrada. Dízimo, manter pessoas na pregação do Evangelho, e ofertas, aquisições de estrutura de apoio para a pregação do Evangelho. E nós entendemos que pessoas são mais importantes. Ou seja, nós temos hoje missionários em todo o mundo que são mantidos pelo dízimo. Eles chegam, pregam e depois vem a estrutura. Porque a essência é a pregação do Evangelho. Porque a igreja pode funcionar em uma casa, né? Se for necessário. E aí nós temos aí dízimos e ofertas com essas finalidades, basicamente falando.